Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. De setembro de 2023, segunda-feira, estamos dando início a mais uma semana e glorificando o Senhor pela semana que se passou e cumprimentando. Nós estaremos a partir de agora com o nosso pré-culto, onde o pastor que conduzirá o culto da noite, ele passa aqui e a gente conversa um pouco e daqui a pouco, 20 horas horário de Brasília, ele vai para o estúdio da TV, onde estará ali conduzindo o culto desta noite. Vamos lembrar que depois do culto temos o Manaí News com o nosso querido irmão Jorge Pessoa e 21 horas horário de Brasília, o programa Ligue 0800. E eu quero perguntar a você se você já está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Ainda não? Então aproveite, se inscreva, né? Tem inscreva-se aqui para você se inscrever, se inscreva. Ative o sininho. Quando aparecer ali, quando você clicar no sininho, vão aparecer 3 sininhos. Clique no sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Amém? E você pode participar conosco através do nosso chat. Você participa, manda a sua mensagem, manda o seu alô, sua saudação, ou então escreve só o seu nome, de onde você está participando do culto. Daqui um pouquinho nós vamos interagir com os queridos e amados irmãos. E não se esqueça de dar o like, de dar o joinha. Amém? Hoje está conosco aqui um querido pastor que está em Santa Catarina. Santa Catarina, no sul do nosso país. Nosso querido pastor Márcio Braz. Pastor Márcio Braz, a paz do Senhor Jesus, querido. Alegria estar recebendo o senhor aqui conosco nesse pré-culto. A paz do Senhor, Elias Faé. A satisfação é nossa de podermos estar aqui mais uma vez, né? Nesse pré-culto pela primeira vez. É a primeira vez? A primeira vez. Amém. Então a gente já vai começar aqui, né? Perguntando ao Senhor, pastor, vamos entrar assim, vamos começar pelo começo? Sim. Quando o senhor conheceu essa obra do Espírito Santo do senhor, em que ano o senhor lembra? O senhor era jovem, o senhor era novo, o senhor já veio no lar evangélico? Como é que deu-se esse conhecimento, esse encontro com o Senhor? A gente quer saber tudo, hein? Olha, Elias, eu vim para esta obra em 1981, ainda jovem, muito jovem. Eu não era evangélico, eu era católico e estava ali, né, pelos meus pais. O desejo era seguir o celibato. Eu cheguei até a ficar em um colégio internato, mas ali eu encontrei a verdade, né? A palavra diz que se nós encontrarmos a verdade nos liberta. E eu encontrei a verdade. O Senhor, Espírito Santo, revelou Jesus para mim. Isso no ano de 1981. Eu falei aqui no começo que o senhor é de Santa Catarina. Santa Catarina. O senhor, na realidade, se eu não me engano, o senhor é daqui da região da Grande Vitória? Sim. Eu sou mineiro. Eu sou mineiro, nascido em Ipatinga, Minas Gerais, mas eu vim com a idade de 12 anos, né, novo. Eu vim aqui para o Espírito Santo e fui morar ali na região da Serra Sede, né? E foi ali que eu tive um encontro com o Senhor. E como é que deu-se esse encontro? Foi um convite? Alguém convidou o senhor viu uma igreja, deu a vontade de ir na igreja? Como é que foi esse encontro? O senhor pode falar para nós? Posso, sim. Na verdade, foi um convite, um convite de uma jovem, e esse convite eu aceitei e fui à igreja e me maravilhei, né, com tudo aquilo que eu pude ver ali no primeiro culto. Como a rainha de Sabá, né? Eu pude ver o assentar dos servos, a forma que os jovens naquela época, hoje nós temos Evangelho Sem Fronteiras, né? Mas naquela época
os jovens eram muito ativos, né? E isso me encantou muito, e eu acabei, né, ficando. Tive uma experiência maravilhosa e acabei aceitando o Senhor. E foi ali em Serra Sede, você lembra a igreja na época, pastor? Igreja Serra Sede mesmo. Na época, na verdade, tinha... você não tinha, nós não tínhamos ali a igreja de Serra Sede construída, nós tínhamos um salão, né? Era um salão que ele ficava mais para dentro da serra ali, mas foi lá que iniciou. Eu me lembro que os cultos, nós tínhamos assim, a igreja na serra, ela não tinha obreiros, né? Quem conduzia os cultos era as irmãs, né? As irmãs que conduziam os cultos. Depois foram chegando ali os varões, né? Então o senhor fez muitas serenatas, o senhor fez muitas evangelizações nas praças, o senhor cantou bastante. Sim. Né? Eu preguei no microfone na praça. Né? Ainda jovem, na praça, preguei no microfone, tomei corrida de cachorro, né? Entregando convite, batendo nos portões, enfim. Eu vivi esse momento. E na verdade, nessa época dos anos 80, não tinha a criminalidade que temos hoje. Verdade. As casas, às vezes, não tinha nem portão, não tinha nem cerca, então os cachorros ficavam mais à vontade do que hoje, né, pastor? Isso mesmo, e a gente podia, né, fazer serenata até meia-noite, né? Não tinha dificuldade alguma. Maravilha. E ali, como é que foi o levantamento do senhor de obreiro? Como é que foi o iniciar do senhor ali até chegar ao diaconato? Como é que foi a parte ali do senhor de constituição do lar também, pastor? Resumindo, eu fui muito ativo, né, na igreja sempre, e eu fui participante do grupo de intercessão jovem, né? E depois eu me casei. Mesma igreja? Na mesma igreja. E quem foi o pastor aí? Quem fez o meu casamento foi o pastor Everaldo Fil. É mesmo? Né? Maravilha. E foi assim, foi tudo aquilo que o Senhor havia nos dado como profecia, né? Que o Senhor nos daria um lar, nos daria filhos, nos daria um ministério, e isso foi se cumprindo, né? Aí veio o diaconato, eu fiquei muitos anos como diácono, né? Tinha muito que aprender e isso não me desmereceu em nada, foi muito bom, porque aprendi muito com muitos pastores maravilhosos, pastores que nós tivemos ali como pastor nosso, que nos trouxe muito ensino, né? E ali o senhor, como o senhor disse, era um salão na época, então o senhor participou da construção da primeira igreja? Participei da construção. Quem fez a construção da igreja Serra Sede é até o sogro do Jorge, né? Maravilha. Né? O nosso amado e querido pastor João Ridolfi, né? Foi ele que fez a construção, eu estava lá, eu participei dessa construção. Servo do Senhor e gente muito boa. Isso. Bom de conversar. Um abraço para ele se estiver assistindo a gente. Então, que maravilha, né? O senhor ali chegou ainda jovem, num salão, e depois o crescimento da obra na região de Serra. Sim. Aí a construção do lar também, né? Ali o senhor falou, pastor Everaldo Fil. Sim. E depois o senhor, do diaconato, o senhor recebeu essa bênção do senhor. Sim. E ali o chamado para pastorear. Aí depois de alguns anos, já com família constituída, já diácono, eu fui morar em São Mateus. São Mateus, eu morei no estado do Espírito Santo, morei em São Mateus por 13 anos e a unção veio ali, né? A unção veio ali em São Mateus, na igreja de Guriri. Igreja de Guriri, foi ali que eu fui ungido, ministério do pastor Rogério Bastos, né? Assim, aprendi muito também, foi um crescimento. Depois eu retornei, depois de 13 anos eu retornei para Jacaraípe, e foi onde eu fui ordenado, e de lá eu segui
para Santa Catarina. Santa Catarina. Então agora nós vamos para Santa Catarina. Pastor, quantos anos o senhor está em Santa Catarina? Olha, 3 anos que eu estou em Santa Catarina, está fazendo agora o mês próximo. E lá o senhor está na igreja, se não me engano, de Xanxerê? Xanxerê. Xanxerê, né? Isso. E lá são regiões, né, pastor? Vamos entrar um pouco na verdade, assim, Santa Catarina, ela foi dividida por orientação do Senhor em 2 regiões, que é a região litoral sul, né? E que lá está um pastor coordenando, que é o Mário Michan, e nós temos a região norte, que até hoje é nominada como região noroeste. Geralmente eu falo lá na apresentação do Manaí News, região noroeste. Por quê? Porque o Senhor deu um dom espiritual ali, quando nós estávamos reunidos, que a região é região oeste, mas que um anjo vinha e fincava uma bandeira, e nessa bandeira estava escrito região noroeste. Então daí foi nominado como região noroeste. Então são 2 regiões. Região sul, litoral sul, e região oeste, conhecida como noroeste, que está à frente da região ali, o coordenador é o pastor Jânio. E como é que estão os trabalhos lá, pastor? Os preparativos agora também para o Trombetas e Festas 3, que está já por acontecer agora em novembro, né? E o senhor também está muito ativo, né? Participando também com o nosso querido irmão Jorge Pessoa no Manaí News. Sim. Elias, para que a gente possa falar daquilo que o senhor tem feito ali, é importante. Nós hoje temos ali 34 igrejas na nossa região, a região noroeste. Nós temos 24 pastores e 4 ungidos, né? A nossa região ela é muito ativa em todos os sentidos. Para você ter aqui como exemplo, nós fizemos um Unidos em Família. Nós não temos Manaim lá, não temos. Mas nós alugamos, né, um local que é um local muito bom, que nos recebe bem, e no Unidos em Família nós colocamos lá 930 irmãos inscritos para participar do Unidos em Família. Depois nós tivemos um seminário de principiante, que nós colocamos ali 600 membros inscritos, né? Tivemos um trabalho com os jovens, que nós atingimos ali, os Jovens do Evangelho Sem Fronteiras, nós atingimos 500 jovens ali. Então, as igrejas da nossa região é muito ativa, sabe, em todos os eventos, participativa. Isso assim tem sido desde as crianças. Para você ter ideia, o Evangelho Sem Fronteiras, por exemplo, tem reunido os jovens de tal forma que os jovens têm tido experiências maravilhosas. E um fato que é interessante, Elias, e que os irmãos aqui vão saber, é que os jovens, eles têm sido usados, assim, muito usados nos dons. E eles têm feito um trabalho que é maravilhoso, que é, por exemplo, você pega um adolescente, o adolescente às vezes ele fica muito apático dentro da igreja, né? Mas o que os jovens têm feito? Os jovens têm trazido os adolescentes para junto e transmitido a herança. E isso tem sido maravilhoso, porque nós temos casos nos nossos encontros e nas igrejas de adolescentes batizados com o Espírito Santo e se quebrantando em pleno evento. Isso é maravilhoso, pastor, concernente ao que o senhor falou em relação dos jovens abraçando os adolescentes, porque a gente vê no mundo que o jovem, ele não quer ficar perto dos mais novos. Eles acham que os mais novos, e os mais novos, né, na verdade, querem estar perto dos mais velhos. Sim. E isso é maravilhoso na obra do Senhor, que há um acolhimento, né, para esses adolescentes, né, como o senhor falou. É muito importante o senhor, como pastor, vendo essa visão dos jovens acolherem os adolescentes, e no caso também os adolescentes também estar sempre ali acolhendo as crianças, né? Que isso pro lado até psíquico é muito bem aceitável, né, pastor? Com certeza. Não só do lado espiritual, mas do lado psíquico também, porque se o jovem renegar o adolescente, às vezes pode causar alguma
uma situação indesejável, né? Ninguém gosta de não ser bem aceito, né? Todo mundo quer ser amado, ser acolhido, né? Isso faz parte de nós. Né? Isso é muito importante, o senhor como pastor falar isso, que a gente tem muitos jovens assistindo a gente agora e isso é muito importante. Não, isso produz, assim, algo maravilhoso, que, por exemplo, os jovens com esse trabalho, trazendo os adolescentes, buscando fazer visita aos idosos, às jovens, por exemplo, nós temos muitos jovens, até filho de pastor, que estava distante do Senhor e que voltaram, né? Por este amor, por tudo isso que nós temos vivido na nossa região. Tem sido algo maravilhoso. Os nossos jovens, eles estão ativos. Eles saem, por exemplo, lá da região litoral ali de Itajaí, que compreende a nossa área, e eles vão para São Paulo, lá com o pastor Daniel, participar. Então, eles estão ativos mesmo, e isso tem sido uma grande bênção na nossa região. É maravilhoso, né? Eu tô falando isso porque eu tenho uma filha em casa, a Olivia, ela é instrumentista da igreja, ela toca teclado, toca violão, e às vezes quando ela começa a ensinar um adolescente a tocar o instrumento ali, tanto o violão quanto o teclado, eu já vi várias vezes ela chegar em casa assim, irradiante assim, de alegria, de saber que ali o adolescente ou um próprio outro jovem está começando a aprender a manusear o instrumento, a tocar e se interessar, né? Isso é realmente muito importante. Pastor, 19h48. A gente tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo para falar tudo hoje, pastor. Eu gostaria que você pudesse me dar só um instante, claro, para eu dizer uma coisa. Eu falei aqui muito de jovens, né? Eu falei que nós temos ali 24 pastores, mas eu gostaria de dizer também que na nossa região, os pastores, eles são muito unidos, tá? São pastores que estão sempre buscando o Senhor. Nas nossas reuniões, o Senhor tem operado maravilha, tem dado sinais para que os rebanhos sejam conduzidos com sabedoria, né, com amor. E todas as reuniões nossas, há dons, os pastores muito unidos, tá, cuidando da doutrina. E isso, olha, o Faé, isso nos deixa assim encantado com tudo aquilo que nós temos vivido na nossa região. Tem sido maravilhoso, né? E eu sou um privilegiado de poder estar ali na região noroeste de Santa Catarina. E claro, pastor, a gente tem um trabalho muito especial também no sul, né? O senhor que sempre participa no Manaí News, né? Também das senhoras, né? Sim, as senhoras, elas estão sempre trabalhando. Tem um grupo de senhoras, esposa de pastores que oram, né? Que se reúne toda segunda-feira e pagam um preço. Olha, as senhoras de toda a Santa Catarina, né? As irmãs estão sempre ativas, participando e orando ao Senhor, né? Amém. Pastor, o senhor pode falar para a gente onde será lida a palavra do Senhor? Qual é a direção do culto dessa noite? Pequena palavrinha, claro que a revelação será dada no culto, né? Sim. A palavra que nós vamos meditar nela nesta noite está em Levítico 6, verso 13. Nós vamos abordar o tema o centro da adoração, né? Então, hoje é segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira, é dia de nós entendermos que nós fomos criados, né, para a adoração ao Senhor, né? E nada mais. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Então, tudo isso que nós falamos aqui é adoração ao Senhor, porque nada disso seria possível se não fosse o Senhor,
Então, é o Senhor, é o Espírito Santo que tem conduzido os jovens, os pastores, as irmãs, os adolescentes, as regiões, as igrejas, no Brasil, no exterior, em qualquer parte. É o Espírito Santo que tem conduzido todas as coisas e nós temos que adorar a este nosso Deus. Maravilha, pastor Márcio Braz, alegria estar recebendo o senhor. Alegria minha, satisfação minha. Amém. Pastor Márcio Braz, está liberado, o pastor vai agora para o estúdio de TV, onde dali estará conduzindo o culto desta noite. Pai do Senhor, pastor, deixa a gente terminar aqui, mandar um abraço aqui para os irmãos, mandar um abraço aqui para o Davi Pereira, desejando uma ótima noite, a paz do Senhor Jesus, a Virgínia Santos também, desejando a paz do Senhor Jesus, a irmã Raimunda Eunice, desejando a paz do Senhor, o irmão Ribamar Leite, ali no bairro Novo Horizonte, na capital de Macapá, também está participando desse pré-culto conosco. E nós queremos lembrar, mais uma vez, a presença do pastor Márcio Braz aqui nos faz lembrar, daqui a pouco tem Manaí News, depois do culto, 20 horas horário de Brasília, temos o nosso culto, depois nós temos o Manaí News com o nosso querido irmão Jorge Pessoa e 21 horas o programa Ligue 0800. Queremos desejar a todos, queridos, amados, amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus.